Né, quem diria, né? Tristezas, emoções, toda nesse arco incrível de Shibuya. A gente tá começando, mas só que já deu aquele gostinho de que vai dar muito ruim. E só vai piorar daqui pra frente. Oi pra você que não me conhece, eu me chamo Alisson e sim, finalmente estamos aqui mais um episódio de Jujutsu Kaisen 2, ou Jujutsu Kaisen 2 segunda temporada, parte 2, episódio 9. Finalmente chegamos aqui num episódio bem interessante, onde eu quero comentar pra vocês de um jeito um pouco diferente. Dessa vez eu vou comentar sobre o episódio em si, ao mesmo tempo eu vou pôr algumas coisas em dúvida pra vocês. Se vocês pegaram ou não, vamos interagir aí, ver se sai alguma coisa de bom. Porque os próximos episódios, irmão, não vai dar tão bem não. E nosso querido Nanami vai acontecer algo muito ruim com ele. Bora. Começando o episódio, eu acho que bem interessante. Simplesmente apareceu aquele bonequinho daquele cara que tinha morrido lá em alguns episódios atrás, meio que dando um reload, meio que fazendo com que ele vai voltar nesse episódio. E realmente ele volta. No começo do episódio a gente vê o Itadori receber aquela mensagem dizendo que o Gojo foi selado. Eu particularmente achava que era o Megumi falando com o Itadori. Sério, por algum motivo eu achei que era o Megumi falando com o Itadori por conta do negocinho na orelha do Itadori. Só que não, era o robô que morreu lá, que deu um recap no comecinho do episódio. Meio que ele fez umas gravação e deixou pros caras lá, em forma de alma. Basicamente, pelo que deu pra entender, ele ainda está vivo, só que em forma de alma. E quando a gravação inteira acabar, ou seja, todos os grampos e tudo mais que ele fez ali pra ajudar o pessoal, se acabar ele morre. Ou seja, ele tá vivo e não tá, sabe? É um pouco confuso, mas basicamente o resumindo é isso. Ou se você quiser levar uma parte literal, ele tá vivo. Só morre quando os últimos pedaços dele for destruído. Resumindo bem pra você. Passa do episódio, a gente volta lá onde tava o Satoru Gojo. Ele foi selado, mas antes de ser selado, ele fez vários questionamentos, tanto engraçado quanto não engraçado. Basicamente, simplesmente do nada, ele fala pro amigo dele que ele matou, que ia deixar assim o corpo dele. Ou seja, ele aposentou, queria deixar um demônio cuidar do corpo dele, é isso? E simplesmente numa cena muito bizarra, ele se enforca. Essa é a maneira mais gostosa de se descrever isso aqui, porque ele tá se enforcando, mas ao mesmo tempo ele não tá. Ao mesmo tempo que não tem... Tá meio confuso aqui, mas foi isso aqui. Ele tá se enforcando e meio que dá pra entender que o Gentoo aparentemente tá vivo. Lembra que eu falei no último episódio que parece que ele realmente tava? Então aqui deu a confirmar que sim, ele realmente tava e que algo bem específico vai acontecer com ele, que talvez a gente consiga ver nos episódios atuais do mangá. Mas enquanto não sai nada, fica aqui o nosso questionamento. Então ali o Satoru Gojo, no meio de bando de deboche, ele simplesmente deboche dos bichos, os bichos ficam de saco cheio e falam então, selado, né? Ele fechado lá e os monstros acham que acabou por ali. Simplesmente o monstro que tá junto com o Gentoo, que eu vou me referir a ele como Gentoo 2 a partir de agora, porque o Gentoo infelizmente foi de Komis. Simplesmente ele fala que tá selado agora. Simplesmente dá totalmente errado. Porque antes que aconteça alguma coisa, simplesmente Satoru Gojo estraga completamente o plano dos monstros. Resumindo, ele fica lá naquele exato lugar. Sim, ele simplesmente dá um peso enorme e os planos dos monstros simplesmente quebram. Ou seja, Satoru Gojo, mesmo estando selado, ele tá super de boa lá dentro. Não é à toa que tem essa cena aqui onde ele literalmente tá deitado, debochando de todo mundo, mas não desgraçado. E simplesmente Satoru Gojo, não tem o que fazer, né? O cara é muito apelão. Simplesmente ali é voltado pra Mei Mei e mostrando todo o plano do que aquele robozinho lá tinha pra eles. E ele fala que o Gojo foi selado, que os monstros estão em um lugar específico e que está vindo 2 monstros pra meter o sarrafo neles e que eles vão ter que sair dali e fazer com que o Satoru Gojo saia o mais rápido possível do selamento. Vai dar muito ruim. Então ali começa a primeira batalha, onde a Mei Mei vai ficar no metrô, enquanto o nosso Itadori vai lá tentar desfazer o selo e fazer com que a galera do Jujutsu e outra rapaziada consiga matar os monstros mais rápido. Resumindo bem, é isso aqui. Então eles vão, ali a Mei Mei vai enfrentar um monstro, espécie de um cachorro e o cara é bem feio inclusive, e a Mei Mei fica ali pra enfrentar isso junto com o garotinho, enquanto o Itadori vai lá fazer as coisas dele, porque ele tem que fazer o que tem que ser feito. Então de repente o Itadori chega lá no meio daquela multidão e entra com tudo, só que antes de ele entrar com tudo, né, no meio da neve e tudo mais, fazer a ceninha bem legal, é trocado pro nosso Nanami, nosso panda, o nosso grandão lá, que eu esqueci o nome do cara lá, que parece um detetive. Todo mundo tá ali no arco de Shibuya e tudo mais, né, o pessoal questionando o que realmente deve ser feito, até porque eles
estão começando a encaminhar, vocês estão fazendo o plano e depois do plano eles têm que ir pra cima, né? Porque se ele não for com o plano, eles vão morrer. Até porque aqui é questionado que os monstros não são burros. O Nanami sabe muito bem do que aconteceu com ele lá na primeira temporada. Vocês lembram o que aconteceu com o Nanami? Ele literalmente quase morreu. O hospitador chegar lá, ele tinha morrido. Ou seja, ele sabe que os monstros não são burros. E aqui ele deixa bem claro. Não duvide dos monstros, porque senão vai dar ruim. E isso aqui é deixado bem claro no próximo episódio. Guarde essa informação, amigo, porque no próximo... não quero dar spoiler pra você, mas vai ser tenso. Então ali é trocado pro Nanami. Todo mundo mostra ali, inclusive a Maki e a nossa querida Nobara estão ali também junto com o velho, que ele vai ser importante pra frente, mas ele é importante. Então todo mundo entra lá dentro pra matar os monstros e tentar salvar alguma rapaziada lá que não foi comida. De repente é trocado numa cena muito triste, onde aparece o nosso querido motorista, o cara que tá desde a primeira temporada. O homem tá lá, levando todo mundo, tomando bronca. Ele é morto na covardia por trás por um desgraçado que parece uma mulher, que já apareceu na primeira temporada e tomou um pau, inclusive, mas ele apareceu aqui pra se vingar. E tadinho do motorista, cara, ele morreu muito precoce, cara. Eu realmente tava esperando isso aqui, até porque eu não lembrava o que acontecia no mangá, e simplesmente ver ele morrer me deixou muito triste. Eu só tô fazendo esse vídeo por conta dele, tá bom? Então dá uma moral pra ele, deixa o Zef no comentário, porque, porra, é motorista, cara, não teve nada a ver com isso. Ele foi de comes, junto com todo mundo, e basicamente a primeira vítima do nosso grupo principal, o motorista de todo mundo. Mandou F pra esse homem. Levou muita gente pra cada lugar, infelizmente morreu pra essa desgraça aqui. Obrigado, autor de Jujutsu. Então ali é trocado pro Itadori entrando e tudo mais lá dentro do selamento. Ali rolando algumas cenas bem legais, inclusive do Itadori matando alguns monstros, tentando salvar muita gente. Uma cena bem legal, inclusive, bem detalhada e tudo mais. Então ele sobe em cima do prédio e mete o gritão falando que o Gojo foi selado. Numa cena onde ele dá um grito, todo mundo ouve. Sério, eu acho que, sei lá, o Nanami deve estar, sei lá, umas 6, 7 quadras, ele consegue ouvir por causa do eco da cidade. Eu não sei se é real, mas como tava tudo silêncio, não tinha carro, muito provavelmente foi, né? Mas é uma cena bem legal, onde é um cenário de câmera, junto com a câmera rodando assim, enquanto ele dá um grito, falando que o selo quebrou, que o Gojo foi selado. Então ali do nada, trocado pro Nanami, todo o plano que eles tinham de entrar lá e matar os monstros foi simplesmente cancelado, porque agora eles vão ter que refazer o plano pra salvar o Satoru Gojo, porque o Nanami sabe muito bem que sem o Satoru Gojo, todo mundo vai morrer aí. Ele sabe muito bem disso. Então é trocado pros monstros, e numa cena bem interessante, onde todo mundo começa a se questionar. Já que o plano do monstro foi simplesmente estragado pelo Satoru Gojo, já que ele não sai dali mais, já que ele, né, tá fazendo a pressão dele pra não sair dali, até porque o Satoru Gojo sabe se os monstros não tiverem um plano, ou se tinha um plano, ele estragou tudo. Então ali os monstros começam a questionar, a trazer o Sukuna de volta. E bom, todo mundo sabe na opening o que acontece, e também nos trailers, não precisa dar isso. Se você não viu, é melhor não ver. Mas você sabe muito bem o que vai acontecer aqui, segundo o trailer. E aqui o monstro Chikrinha, ele simplesmente fala que não é legal trazer o Sukuna, porque ele não sabe o que o Sukuna vai fazer, até porque ele é o rei da maldição, e o cara é muito monstro, e pra quem tá ligado no mangá já sabe exatamente o que eu tô falando, eu não vou falar mais nada. Enquanto isso, os dois desgraçados lá começam a questionar aqui, não, tem que trazer ele mesmo, e tem que matar todo mundo. Resumindo bem isso, os dois filhos da nem aí, porque um perdeu a família dele lá, dos irmãos dele lá na primeira temporada, lá lembra da luta da Nobara com o Itadori? Então, esse cara é aquele cara lá, que falou que quer vingança dos irmãos dele que morreu pra eles. Enquanto esse aqui só quer causa de destruição mesmo. Alguém mata o marido, por favor. Essa desgraça. E simplesmente tá lá. E simplesmente ele rola uma discussão, rola uma tretinha entre eles, aqueles, né, amassam e tudo mais. É questionado ali. Ou seja, todo mundo tá em discordância. Tanto o cérebro que pegou o Geto, quanto todo mundo não tá em concordância. Ou seja, eles estão lutando por uma causa, mas ao mesmo tempo essa causa não existe. Ou seja, cada um por si e todos por todos. Ou seja, quer a destruição mundial? Quero. Mas vai ser do meu jeito e que se foda. Simplesmente é isso. Então ali no final, nosso querido Nanami passa a questionar várias coisas bem legais, até porque eles têm que salvar o Satoru Gojo. Ali no final o Nanami fala que vai atrás do Satoru Gojo tentar tirar ele de lá, que é pra eles irem logo em seguida. Mas primeiro eles vão tirar a barreira. E ali no finalzinho aparecem os monstros lá onde eles vão ter que enfrentar. Ali fica um cara que eu não sei o que vai questionar ele, até porque eu não gosto de falar ele, mas ele parece muito figurante. Que esse cara aqui, eu não vou questionar muito ele, mas ele fala do plano deles, né, que o Gojo tá lá em cima, e se não salvar o Satoru Gojo, ressaltando mais uma vez, tudo vai dar ruim, e ele sabe disso muito bem. E ali no finalzinho, no meio do episódio, que eu esqueci de ressaltar, tem a cena das duas menininhas falando o Gento, que é o cérebro agora que tá controlando ele, devolver o Gento. E é uma cena bem intensa, onde as menininhas, né, que são as filhas do Gento, estão questionando que querem o corpo dele, que fizeram tudo por ele, fizeram o trato, mas o cérebro não tá nem aí. Por conta de um pacto que eles fizeram, o cérebro não pode matar ela por enquanto, mas ele falou que não vai devolver. Não vai devolver o Gento. A gente não sabe o que aconteceu com o Gento. E ali no final é deixado um questionamento bem intenso,
que ele vai se arrepender muito por isso. E ele até se questiona que ele não tem nenhum arrependimento sobre tudo que ele fez até agora. Né, essa temporada tá muito tensa. E o legal de tudo é que é só o começo. Aqui no final foi deixado esse questionamento onde eu quero ressaltar um pouco. Talvez esse espírito ou esse cérebro que tá dentro do Gentoo seja uma pessoa vingativa. Eu não sei lhe dizer agora, mas isso me deixou o questionamento lá em cima. Mas enfim, espero que você tenha gostado. Esse aqui foi meu comentário sobre todo esse arco, tá bom? Esse arco tá muito bom, maravilhoso, né? Pô, gostoso demais. Tem muita coisa pra acontecer. O próximo episódio vai ser tenso as coisas que vão acontecer, até porque eu já sei o que vai acontecer no próximo episódio. Pô, manda o F aí pro rapaz lá que morreu, tá bom? Pô, o motorista me deixou realmente triste, tá bom? Eu não tava esperando, eu nem lembrava que ele morria. Eu achava que ele vivia, mas ele foi de F. Ai, ai, só tenso, mais tenso, mais tenso. E só vai piorar, irmão. Shibuya é o melhor arco de Jujutsu. Por uma coisa, porque o autor não tem dó de ninguém. E aqui ele se provou muito isso. Bom, like, inscrição, é isso. Vejo vocês semana que vem. E bem, é isso, né? Fazer o quê? Tchau, tchau.